Olá, seja muito bem-vindo a mais um Know-How, o podcast do NASP feito para você. E como você está aí do outro lado? Quero saber, a gente está no Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, e é muito importante a gente ter esse momento de empatia, né? Não só em setembro, mas o ano todo, né, Com Paulo? certeza, sempre. E hoje a gente está com uma convidada aqui para falar sobre esse tema, né? É verdade, um tema muito importante que é depressão e ansiedade. Estamos hoje com uma psicóloga chamada Aline e na verdade, ela trabalha na função da psicologia da saúde, que tem a parte da gestão e saúde pública. Eu me embolei muito para falar isso porque eu tava esquecendo, mas sim, eu quero saber muito mais sobre essa parte da gestão e saúde pública. E aí, Aline, como você tá? Como você tá? Bom, gente, tudo bem com vocês? Tudo É um prazer bem, para mim estar aqui, bem-vinda. participar aqui do Know-How Podcast. Estou me sentindo muito honrada de fazer parte aqui desse legal. momento com vocês. Então, eu sou psicóloga, trabalho na área da psicologia da saúde. Acho super interessante, né, a gente falar que a psicologia tem diversas áreas de atuação, né? Então, geralmente, quando as pessoas ouvem falar sobre psicologia, entendem que existe só a função do psicólogo clínico, que é o Sim. psicólogo que vai fazer psicoterapia, que é aí, muito provavelmente, a maior parte dos nossos psicólogos trabalham atuando aí em psicoterapia, com a psicologia clínica, mas tem outras áreas também de atuação. Acho que hoje a gente está vivendo um momento de bastante valorização da profissão, né? Bastante valorização da psicologia e a psicologia sendo utilizada em outras áreas. Então, a gente tem a psicologia organizacional, que vai trabalhar nas organizações, com recursos humanos, com desenvolvimento aí dos colaboradores e melhorar a produtividade. A gente vai ter a psicologia jurídica, por exemplo, que vai ajudar a fazer avaliações forenses, laudos e trabalhar investigações criminais, né? Nossa. Psicologia do esporte, então, como melhorar o desempenho dos atletas. Aham. Nossa, que Então, legal. a gente poderia ficar falando aqui um podcast Nossa, tem inteiro muitas áreas dentro só da sobre as psicologia, áreas né? da psicologia, né? Mas a minha área de atuação, psicologia da saúde, é uma psicologia que trabalha com os conhecimentos da saúde mental aplicados à saúde. E eu, particularmente, trabalho na saúde pública, né? Então, ajudando a desenvolver os programas de saúde mental para a população, a maior parte da população que usa o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Sou uma levantadora aí da bandeira do SUS. Acho muito importante esse programa que a gente tem no Brasil. Viva o SUS! Viva o SUS, Viva o viva o SUS. SUS. E vamos lutar pelo SUS, principalmente no Setembro Amarelo, né? Sim, Quando a com gente certeza. fala da rede de atenção psicossocial do SUS, a gente ainda precisa de avançar muito em investimentos para melhorar o acesso à população que está sofrendo muito com as questões de saúde mental, principalmente nesse período pós-pandêmico, né? Uma Sim. pandemia que ainda está aí no finalzinho, não acabou É. totalmente, mas que a gente está entendendo que a pandemia 2.0 está sendo a pandemia da saúde mental. A gente está colhendo aí Nossa. frutos gigantescos desses 2 anos aí de mais intensidade da pandemia, com as pessoas vivendo em isolamento, as questões das relações aí, tendo muito sofrimento nas relações, muitas perdas, muito luto. Então, a gente está tendo uma busca gigante dentro do Sistema Único de Saúde por atendimentos psicológicos e aumentou muito o número das questões que a gente vai conversar um pouquinho mais aqui hoje de ansiedade e depressão na população Sim. brasileira. A gente vai entrar nesse tema da pandemia também, porque eu acho que faz todo sentido, não certeza, é tem muito como não importante. falar sobre isso. E antes de entrar no tema do Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio, é sempre importante frisar isso, a importância dessa campanha, né, e de como tem tomado uma grande proporção. Eu lembro que alguns anos antes, alguns lugares falavam sobre isso. Hoje, acho que a maioria das marcas, das instituições prezam por esse tema Esse durante cuidado, esse mês, né? né? Sim. Mas também é muito importante falar sobre ansiedade e depressão, Sim. porque é o que antecede a tudo isso, né? E eu queria saber o que é ansiedade. Explica pra gente, Aline. Então, vamos lá, vamos começar aí propriamente dito. Então, a ansiedade, hoje a gente está vivendo uma crise gigantesca dos transtornos de ansiedade, mas é interessante a gente pontuar algumas coisas importantes. A ansiedade é um estado emocional natural do ser humano. Então, a ansiedade é como se a gente fosse pensar que é um pacote que veio, que se a gente pensa em programação, né, a gente veio já projetado com a ansiedade enquanto estado emocional. Então, por exemplo, a ansiedade saudável, a ansiedade não patológica, aquela sensação que a gente sente, aquele frio na barriga quando a gente precisa fazer alguma coisa, né? Aquela sensação que a gente tem quando, por exemplo, uma noiva vai entrar no casamento, né? Então, a gente tem... E a ansiedade não patológica, ela até, inclusive, ajuda a gente a ter aí uma forma de viver melhor quando a gente precisa executar alguma atividade, quando a gente precisa fazer alguma coisa, a gente sente aquele friozinho na barriga que, de alguma forma, pode ajudar a gente a ter uma produtividade melhor. Isso é ansiedade enquanto estado emocional natural. Mas, quando a gente pensa num estado emocional
recorrente de preocupação. Então, quando a gente pensa na ansiedade enquanto patologia, a gente está entendendo que essa preocupação constante que atrapalha a vida cotidiana do indivíduo. Então, altera o sono, altera a alimentação, altera as relações pessoais. Então, aquela sensação constante de medo, de antecipação do futuro. Então, é como se eu estivesse vivendo agora, mas eu estou pensando no que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, e eu não consigo aproveitar o presente. Então, a gente faz uma diferenciação, por exemplo, do medo e da ansiedade. Então, quando eu tenho medo, geralmente eu tenho medo de alguma coisa específica. Sim. Então, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de rato, eu tenho um medo específico de alguma coisa que eu consigo prever. A ansiedade é como se eu não conseguisse visualizar esse objeto. Então, eu tenho medo, mas eu não consigo nem enxergar. Então, eu tenho medo daquilo que eu não estou vendo? É tipo isso? Exatamente. É como se eu tivesse uma sensação de um medo constante, mas de alguma coisa que eu não tenho clareza do que é. Então, geralmente, você está ansioso, por exemplo, vai acontecer uma situação, vamos pensar aí, numa prova da faculdade. E aí a gente começa a ficar ansioso por conta da prova que a gente vai fazer. Mas, quando a gente olha... eu sei que esse objeto é a prova da faculdade, né? Eu tenho medo da prova da faculdade. Mas por que eu fico ansioso com a prova? Porque eu fico pensando no meu desempenho, se eu vou ir bem ou não, que questões vão estar na prova. Então, uma série de coisas que a gente não consegue controlar, e não controlar vai alimentando na gente esse sentimento constante de coisas que eu não consigo controlar. E essa angústia vai alimentando cada vez mais a ansiedade e fazendo com que o indivíduo não consiga ser saudável, porque ele vai ficar o tempo todo antecipando aquilo que vem do futuro, né? Ou aquelas coisas que a gente não consegue controlar. Então, a ansiedade patológica é esse estado emocional que gera intervenções ali no cotidiano do indivíduo, fazendo com que ele não consiga executar as atividades do dia a dia normalmente. Então, eu passo a não conseguir dormir, os pensamentos, eu não consigo controlar os pensamentos começam a tomar conta da minha vida, do meu dia a dia. Não consigo dormir bem, não consigo ter produtividade no trabalho, então começo a fazer uma tarefa e aí o sentimento de ansiedade vem, gera reações físicas. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que muitas vezes podem estar vivendo uma crise de ansiedade e tem sintomas muito parecidos, inclusive, com sintomas de situações cardíacas. Então, a gente começa a ter palpitação, sudorese nas mãos, a gente começa a ter tremor. Então, a crise de ansiedade, quando ela é patológica, ela vai gerar, inclusive, sintomas físicos. Nossa, você tá falando tudo isso e fica passando um filme na minha cabeça. Porque em junho do ano passado, eu tive Covid. Ainda não tinha vacina, né? Tinha, mas não tinha para minha idade. As vacinas eram mais para as pessoas mais velhas e pessoas de risco, né? Bom, peguei Covid e todo mundo passando mal, morrendo, e as notícias, e aquele bombardeio de informações ruins, o tempo inteiro me cercando, eu falei, pronto, eu vou morrer. Nossa. Entendeu? Isso vinha na minha cabeça, eu vou morrer, e... Ai, é tão difícil até agora abrir isso aqui, sabe? Mas é porque realmente, tudo que você falou foi o que eu senti na época. Eu lembro que, acho que era um quarto dia de Covid, eu acordei e eu senti a falta de ar. Mas hoje eu sei que era o meu corpo, a minha mente produzindo a falta de ar. Mas eu sentia, eu acordei assim, eu abri a janela do quarto e eu tentava puxar o ar. Eu falei pro meu marido, me leva pro hospital, por favor, eu acho que eu tô com falta de ar, eu preciso ir no médico e tal. E a gente chegou lá. Eu nem quis passar pela triagem, eu fui direto na enfermeira e falei, pelo amor de Deus, afere a minha saturação, porque eu tô com falta de ar. E ela viu, e eu não tava com a saturação baixa, eu tava com uma saturação normal. E ela falou assim, procura... eu esqueci o nome do atendimento psicológico que tem no SUS. Ela falou... CAPS. Isso, procura o CAPS. Isso é ansiedade. E ela ali conversou comigo, né? Só que, assim, não é tão fácil. Eu entendi que era ansiedade, mas quando a ansiedade vinha de novo, a minha reação era... lidar com eu vou morrer, entendeu? aquilo, né? Porque o batimento, o coração acelera, a falta de ar vem, você começa a suar, tremer. Você não consegue raciocinar naquele momento, é muito difícil. Eu acho o que é muito... O que falta, na verdade, é o conhecimento de como lidar com a ansiedade. Exato. Porque como é algo...
assim, hoje em dia, né, é mais recorrente, as pessoas não sabem como lidar. Elas sabem que tem, mas como é que eu vou resolver isso? Eu acho que E esse é um tipo de ansiedade, né? Eu conheço amigas que têm ansiedade de uma maneira totalmente diferente, que não pensa em morte. Pensa em, tipo, às vezes está num momento difícil da vida, sem socializar com alguém, ou sem, às vezes, namorar, né? Enfim, diversas situações que trazem ansiedade e não é nesse sentido de que vou morrer. É no sentido de estou infeliz, estou passando por um momento difícil, acho que vou ficar doida com os meus pensamentos, Sim. né? Tem pessoas com diferentes situações. A primeira vez que eu tive contato com uma pessoa que teve uma crise de ansiedade foi no ensino médio. Pra mim foi aterrorizante, porque essa menina, a gente tava lá na aula de educação física, na quadra, aí do nada ela meio que caiu no chão e ficou toda durinha, sabe? Com a mão dura assim. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá tendo um. Eu pensei que era um ataque cardíaco, sei lá, ela tava toda travada no chão. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? A professora veio correndo, ela falou pra gente se afastar. Eu falei, não, ela tá tendo uma crise de ansiedade e tudo mais. Eu falei, o que é isso? Porque eu não fazia ideia do que era. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, sabe? Aí eu procurei um pouco sobre o que era a crise de ansiedade. E eu falei, nossa, não é brincadeira, sabe? E hoje em dia o bom tá melhorando, né? Porque antigamente tinha muito preconceito com essa parte. Ah, não, tá com ansiedade, tá com depressão, procura Deus. É frescura. É Deus. Cara, se Deus deu a sabedoria pra gente, pros psicólogos, né? Pra essa profissão, por que a gente não pode procurar eles? Não tem um médico pra machucado pro corpo? Por que não pode ter um médico pra mente? Exatamente. Pra ajudar a gente a lidar com isso. Eu acho que é super importante a gente estar falando desse assunto, porque se a gente começa a pensar na aceitação, como exatamente o Paulo falou, dessas doenças enquanto transtornos mentais, e entender que isso tem tratamento, assim como a gente busca tratamento para outras doenças físicas, que isso também precisa ser tratado, é recente dentro da nossa sociedade, né? E dentro do universo da pandemia, eu acho que a gente teve saldos positivos e negativos, né? Se é que a gente pode avaliar dessa forma. Mas a gente percebeu que a gente teve um aumento muito grande dos níveis de transtornos de ansiedade, né, da ansiedade patológica, e por isso as pessoas passaram a buscar um pouco mais de ajuda do que elas buscavam antes, e a entender as possibilidades de tratar a ansiedade, né? Porque a gente vai ter ansiedade no nosso dia a dia, que é uma ansiedade natural, mas a gente pode desenvolver ansiedade patológica, os transtornos de ansiedade, ela descreveu, né? Uma crise de ansiedade, que é um episódio único, um episódio exclusivo aí, mais acentuado dos sintomas físicos. Então, a gente entende hoje que existem causas multifatoriais para a ansiedade, como ela falou, né? Tenho amigas que estão vivendo uma situação de mais solidão e têm mais preocupação. Eu, por exemplo, tive medo da morte. Então, a ansiedade vai depender exatamente também do contexto que a pessoa está vivendo, da reação. A ansiedade é uma reação a alguma coisa que acontece no meio, né? Então, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Então, por isso que é importante a gente entender que, da mesma forma que existem causas multifatoriais, também o tratamento é multifatorial. Então, quando a gente fala do tratamento para ansiedade, a gente não fala só de uma medicação ansiolítica, só da psicoterapia, só do diagnóstico psiquiátrico, a gente fala também de um tratamento multifatorial. Então, o que eu posso mudar na minha rotina para me ajudar a ter menos ansiedade, né? A minha alimentação, os meus hábitos saudáveis de exercícios físicos, muitas vezes vai ser necessário um apoio medicamentoso. A psicoterapia está aí como uma grande ferramenta. Então, a gente precisa pensar em todos esses remédios. E me preocupa, e acho importante falar disso também, que a gente está vivendo uma sociedade fast food, né? Então, preciso resolver rápido. Então, estou ansiosa. Qual que é o remédio, né? Que botão que eu aperto para resolver isso? E quando a gente está falando de um problema multifatorial, a gente não pode falar de uma solução pronta. E falo muito isso porque está aumentando muito na nossa população, principalmente jovem, a busca por medicamentos. Então, hoje a gente tem na medicina bastante avançados, estudos de neurociência, desenvolvendo aí a indústria farmacêutica, desenvolvendo medicações que realmente apoiam. E a medicação, em muitos casos, ela é necessária, mas muitas vezes a gente pode tratar a ansiedade não só com a medicação, mas com a psicoterapia, com a mudança dos hábitos de vida, né, com a reestruturação aí do formato de vida, e não só com a medicação. Então, me preocupa que, às vezes, a galera mais jovem, a gente tem no Brasil já esse hábito de se automedicar, né? Então, a gente é uma sociedade que se automedica muito. E existe uma preocupação hoje sobre essa automedicação com as medicações ansiolíticas,
psicotrópicos no geral. Esses tempos atrás, e me lembrei disso agora, estava sentada numa mesa com uma galera jovem, assim, da nossa idade, entre 20 e 30 anos. E aí, sentei na mesa brincando, nossa, gente, eu tô com muita dificuldade para dormir essa semana, porque tava numa semana muito agitada. E aí, automaticamente, tinha mais ou menos umas 4 pessoas na mesa. Ah, você quer o remédio X? Nossa. Ah, você quer... E praticamente todo mundo tinha na bolsinha ali uma medicação para dormir, uma medicação para ansiedade. E aí, eu fiquei um pouco, olhando a situação, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu não esperava, né? Sim. Mas pra gente pensar nisso, que do mesmo jeito que a ansiedade tem causas multifatoriais e que vai ser, em cada indivíduo vai se desenvolver de uma forma, o tratamento também é um tratamento que envolve vários fatores, né? Que envolve a psicoterapia enquanto recurso aí, é importante para o autoconhecimento, importante para dar ferramentas para aprender a lidar com a ansiedade, né? Então, se eu estou numa crise de ansiedade, existem técnicas hoje muito fáceis da gente replicar, da gente aprender para ajudar a eu entender meu próprio corpo, para me ajudar a respirar corretamente. A respiração faz toda a diferença para a gente sair de uma crise de ansiedade. Enfim, o autoconhecimento, entender aquilo que me gera ansiedade. A psicoterapia dá pra gente toda essa visibilidade. E também, como eu disse, né, os hábitos, a forma como a gente usa a atividade física, se envolver em alguma atividade que te dá prazer. E também a medicação, quando a gente entende que a gente tem um transtorno que precisa aí do acompanhamento farmacológico para apoiar. Mas é importante entender que são vários fatores que geram e também a gente tem aí uma série de coisas que podem ajudar no tratamento também. Sim. Isso que eu ia perguntar agora, né? De como a gente pode lidar. Você falou que é procurar entender aquilo que me dá algum tipo de gatilho, né? Tem mais algum conselho que a gente pode lidar? Você falou também da parte do esporte. Mas se eu já estou com a crise, o que eu posso fazer ali? Tem a parte da respiração, mas tem outra coisa que posso fazer se eu estiver sozinho, por exemplo? Sim, muito importante. Então, quando a gente está vivendo uma crise de ansiedade, né? Então, por exemplo, eu tô com essa crise que me dá sintomas físicos. Então, a crise de ansiedade, a principal marca dela é que eu vou ter ali os pensamentos automáticos que eu não tenho a sensação que eu não consigo controlar, mas principalmente a sensação física, né? A manifestação física da ansiedade, que é essa sudorese, a palpitação, a falta de ar. Então, por exemplo, se eu tô sozinho, comecei a ter uma crise de ansiedade, a gente brinca, né, que a gente ensina até para crianças essa técnica, que eu gosto bastante, brinco sempre com meu filho, né? Aí eu falo, cheira a florzinha e assopra a velhinha. Então a gente faz aquela respiração mais profunda, de como se estivesse, né, cheirando ali uma flor e assopra a velhinha, que é aquele assopro mais forte, né? Então a gente usa essa técnica com crianças, mais que a técnica que a gente chama da respiração diafragmática. Então, por que a respiração funciona para ajudar a reduzir a crise de ansiedade? Porque a oxigenação, a hiperoxigenação do cérebro libera alguns hormônios que dão relaxamento para o nosso corpo. Então, quando a gente hiperoxigena, quando a gente faz essa respiração mandando mais oxigênio para o nosso corpo, a gente, primeiro, que a gente para de se concentrar no que está ao nosso redor, porque quando o ansioso está tendo uma crise de ansiedade, ele vai começar a pensar em um monte de coisas que ele não consegue controlar. Então, que eu vou morrer, porque o ar que está entrando tem alguma coisa. Então, eu começo os pensamentos, eles não têm mais controle e a gente passa a ampliar muito aquilo que a gente está vivendo. Então, quando eu me concentro no respirar, é interessante porque você traz a sua concentração para você, para o seu corpo, para sentir o seu corpo, e é como se você vai fechando, sabe, essa nuvem que está em volta da gente e vai conseguindo se controlar. Então, tenta deitar, ficar numa posição confortável, deitado ou sentado, enfim, com o corpo um pouco mais relaxado. Tenta respirar profundamente. Então, a gente fala da respiração diafragmática, né? Colocar a mão aqui na região do estômago, né? Na boca do estômago, como a gente fala, e respirar sentindo fazer a mão subir. E encher bastante a barrigona, assim, né? Respirar bem fundo pelo nariz. E aí, segurar essa respiração e soltar isso bem forte pela boca. E aí, tentar fazer uma repetição dessas respirações, porque isso vai ajudar a hiperoxigenar e a pessoa também se concentrar de alguma forma na respiração, faz ela diminuir esses pensamentos automáticos que vão tomando conta enquanto você está na crise de ansiedade. E acho que a questão principal é buscar ajuda. Né? Então, a gente tem ainda que a gente tenha progredido muito na aceitação dos transtornos psicológicos, né? Das questões psiquiátricas, a gente ainda tem muito preconceito. Né? Então, hoje, a gente tem um pouco mais de abertura aqui, por exemplo, para falar de ansiedade, para falar de depressão. Mas se a gente começar a falar de alguns transtornos maiores, se a gente, por exemplo, falar do transtorno bipolar, que é um transtorno de ansiedade, se a gente for falar de outros transtornos de humor, a gente já fica, né, um pouco mais. Então,
Hoje é mais easy a gente chegar numa mesa de amigos e falar assim, tive uma crise de ansiedade. Mas não é tão fácil a gente falar de outros transtornos maiores, que também estão se tornando cada vez mais comuns. E também é importante a gente falar sobre isso, né? Sofre muito preconceito, né? Sim, sim. Sobre a ansiedade, eu identifiquei há pouco tempo que eu tive... Não foi uma crise... Foi uma crise de ansiedade, só que não foi tão forte assim, né? Eu acho que tem graus de crise, não tem? Eu acho que a crise vai depender de cada indivíduo, né? E da situação, da situação que cada indivíduo vai estar vivendo. Então, tem pessoas que vão responder com sintomas físicos mais fortes, tem pessoas que vão ter esses pensamentos mais exacerbados. Então, para cada indivíduo, a reação emocional vai acontecer de uma forma diferente. Legal. A minha foi o seguinte, eu tive duas, né? Uma para entrar no UNASP e a outra para trocar de curso. Para quem não sabe, eu fiz 2 anos de engenharia da computação. E eu não estava tão feliz com o curso, né? Não pelo curso ser ruim, mas por não ser uma profissão que eu queria seguir. Eu estava querendo trocar para publicidade. Só que eu pensei assim, falei, cara, já fiz 2 anos, vou entrar para metade do curso. Se eu entrar para PP, que é publicidade e propaganda, entrar para PP agora, eu vou começar do início. Aí tem a parte da minha família, poxa, minha mãe já investiu tanto tempo, tanto dinheiro em mim, será que eu troco? Eu ficava nesse pensamento assim. E teve um dia que eu fiquei muito ansioso. Só que eu não tinha identificado que era ansiedade. Aí, quando eu fico ansioso, eu fico andando pro lado pro outro. Como eu tenho um quintal lá em casa, eu fiquei andando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Aí, do nada, assim, eu fui e falei, cara, para e respira. Eu não acho que foi do nada, né? Eu acho que foi meu anjo ali falando, cara, segura a onda aí, calma, vai devagar. Aí Aí comecei a respirar, comecei a me acalmar de verdade. Falar, calma, não é um monstro de 7 cabeças. Senta com seus pais, conversa, olha tudo mais, explica para eles do porquê que você quer trocar. Porque eu tava com medo de ter uma rejeição, sabe? Só que isso não ia acontecer. E não tinha como eu saber se eu não conversasse com eles também. Aí nisso que eu parei pra pensar, pra raciocinar de tudo que tava acontecendo, eu consegui lidar com aquela porrada de informação que tava vindo. Então, perceba que você usou o passo a passo sozinho, Sim, né? Então, sim. quando a gente percebe que a gente falou no começo, o medo, geralmente ele pode vir acompanhado também da ansiedade, né? Então, eu tenho medo de alguma coisa, então você tava com medo de trocar de curso, e a ansiedade vem trazendo aquele monte de coisa que você não conseguia controlar, e o dinheiro que meus pais já investiram, e se eu mudar, como vai ser, como não vai ser, a gente trazendo uma coisa do futuro pro presente, né? Então, o sofrimento psíquico daquilo que a gente não tem como controlar pro nosso presente. E aí você parou, organizou os pensamentos, então você seguiu a estratégia, se acalmou, respirou e começou a pensar naquilo que era real. Então a ansiedade traz pra gente, muitas vezes, dentro de uma crise, uma série de pensamentos que não são reais, de coisas que a gente realmente não sabe se são assim. Será que meus pais realmente não vão me apoiar? Será que realmente vai ser muito ruim? A gente vai cogitando milhões de possibilidades e quando a gente para, respira e volta pro real, talvez a gente perceba que tudo aquilo que a gente estava com medo e alimentando a nossa ansiedade não era real, né? E quando a gente consegue avaliar aquilo que era real, a gente consegue se acalmar e passar por essa crise, né? E momentos como esse, por exemplo, momentos importantes como a troca de um curso, uma decisão importante, vão trazer ansiedade pra gente, né? Então, a gente não pode dizer que a gente nunca vai ter ansiedade. A ansiedade vai vir nessas situações, mas como a gente vai lidar com ela vai definir se isso vai ser uma situação passageira, se vai ser resposta a uma situação importante, ou se isso vai se repetir, vai ter um padrão ansioso e vai se tornar aí um transtorno e uma ansiedade patológica. Então, acho que a principal diferença entre ansiedade patológica e não patológica é o quanto isso interfere no meu cotidiano e me impede de viver uma vida normal. E normal, o que quer dizer uma vida normal? Executar as minhas atividades, então fazer aquilo que eu gosto de fazer, estar com os meus amigos, ser produtivo no meu trabalho, conseguir concluir as minhas atividades. Então, se eu percebo que a ansiedade me impede de concluir as minhas atividades, me impede de me relacionar com as pessoas, me impede de dormir, me impede de me alimentar corretamente, então eu percebo que essa ansiedade pode estar se tornando uma ansiedade patológica. E aí precisa de um cuidado, de um olhar maior para isso. E o que viria primeiro, Aline? Os meus pensamentos ou o meu comportamento? É o que eu fico pensando. Tipo, quando eu tive ansiedade, eu não sabia diferenciar. Diferenciar. O que tá vindo primeiro? Esse comportamento de desespero ou esses pensamentos perturbadores?
Você sabe me Sim. responder? Bom, acho que você fez uma pergunta que a terapia cognitivo-comportamental responde muito bem. A cognitivo-comportamental não é a minha abordagem, né, de formação, eu sou da psicanálise, mas a terapia cognitivo-comportamental, ela entende que a cognição e comportamento, então que a gente tem aí um sistema em que os nossos pensamentos, eles alimentam de alguma forma o nosso comportamento. Então, por exemplo, se a gente começa a pensar muito, por exemplo, numa coisa boa, muito provavelmente isso vai deixar a gente um pouco mais feliz. Se a gente começa... Por exemplo, você está assistindo um filme. Quando aparece uma cena, por exemplo, romântica. Se a gente está assistindo um filme, geralmente a gente fica... Se você tá numa situação boa. Agora, se você vê a mesma cena e você tá vivendo um término de relacionamento, você vai ficar... Não. Provavelmente você vai chorar, você vai Com ficar certeza. mal, né? Então, a gente entende que os nossos pensamentos, de alguma forma, a forma como a gente interpreta as situações, a gente pensa sobre elas, elas vão inferir sobre o nosso comportamento. Então, eu acredito que é muito importante trabalhar os pensamentos. Eu acredito que trabalhar os pensamentos não é tudo, né? Dentro do trabalho aí de tratar a ansiedade, mas trabalhar os pensamentos e perceber como a gente está alimentando pensamentos negativos, às vezes a nosso próprio respeito, né? Então, às vezes a gente alimenta muitos pensamentos de incapacidade. Eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não sou bom o suficiente, as pessoas, o que as pessoas vão pensar de mim? Nossa. Então, o tempo todo a gente está alimentando pensamentos que vão ser gatilhos aí para alimentar esse comportamento ansioso e de coisas que a gente não consegue controlar. Então, o que o outro vai pensar de mim? Será que eu não sou bom o suficiente? Então, são pensamentos que vão... Sabotadores, né? Que vão contribuir aí para nossa ansiedade, né? Entrando nesse quesito, por exemplo, então exemplo, acordei, se eu falar, nossa, tô cansado, eu falar que estou cansado vai me deixar mais cansado ou não tem a ver? Não sei se conseguiu entender minha pergunta. Entendi. Por exemplo, você acordar de manhã e dizer assim, nossa, tô cansado. E como você lida com isso é que vai fazer a diferença. Estou cansado. E a partir de agora, o que eu faço com que eu tô cansado? Então, se eu penso, estou cansado, e por isso hoje eu não consigo fazer nada. Não quero fazer nada, não vou fazer nada. E, enfim, como a gente vai alimentar esses pensamentos no nosso dia a dia, né? Então, olha, eu tô cansado. Vou tirar um tempo para descansar. Hoje eu posso tirar um tempo para descansar, vou organizar meu dia para tirar um tempo para descansar e vou me organizar a partir disso. Mas eu acho que o mais importante dos pensamentos é a gente começar a ter domínio sobre eles. Então, eu percebo que tem geralmente a pessoa ansiosa, ela vai alimentando uma série de pensamentos automáticos e a maior parte desses pensamentos não são reais. E a gente não consegue ter domínio sobre eles. Então, quando me vem um pensamento, o que eu vou fazer a partir dele? Né? Eu tô cansado. Por que eu tô cansado? Legal. Questionar os nossos pensamentos pra gente entender aquilo que é real e aquilo que não é. Né? Pra daí a gente não ficar alimentando um pensamento que não tem fundamento. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa que tem uma ansiedade patológica, ela chega num lugar e ela vai ficar pensando assim, eu acho que as pessoas estão olhando pra mim. As pessoas aqui acho que não gostam de mim. E ela vai ficar com aquela sensação... Que evidências que eu tenho de que realmente as pessoas que estão naquele ambiente não gostam de mim? Né? Não tem que prova evidências nenhuma. que eu tenho de que as pessoas estão olhando e reparando minha roupa? Que evidência que eu tenho, né? Então, às vezes, a gente consegue... Quando a gente rebate um pensamento, então, quando a gente questiona esse pensamento, por que disso? Eu percebo que ele não tem nenhuma evidência, aí eu vou ajudar isso a sair da minha mente, né? Então, é importante a gente ter esse... Raciocinar sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. Com certeza. Tem muitas pessoas que são muito boas profissionalmente, mas elas questionam se o trabalho delas é realmente bom, né? Então, é sempre bom a gente parar e pensar, esse pensamento, será que é real? Tá baseado no quê, né? E também eu quero entrar no assunto sobre a pandemia, porque uma das coisas que nos protege da ansiedade, de certo modo, é o fator social, né? Ele é um fator de proteção. Se socializar, ter os seus amigos, estar junto com a família, é um fator de proteção para a saúde mental. E durante a pandemia, isso foi um pouco quebrado por um tempo, por causa do distanciamento, exato. Nesses momentos, hoje em dia, não vale mais a pena eu perguntar como evitar, porque hoje a gente já está podendo voltar a socializar. Mas como hoje lidar com o que foi causado ali,
há 2 ou há 1 ano atrás. Exatamente. Então, eu acredito que a gente ainda vai levar alguns anos para entender tudo que a pandemia trouxe para a gente, né? Então, fisicamente falando, né? Biologicamente falando, a gente ainda não tem noção completa de todos os resultados da pandemia pra gente. E quando a gente fala de saúde mental, a gente está começando a ver agora os resultados de tudo isso que esse isolamento causou. Então, por exemplo, na instituição que eu trabalho, a gente coordena um CAPS, né? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. A gente tem vários CAPS. A gente tem CAPS infanto-juvenil, CAPS álcool e droga, CAPS adulto. Então, são serviços da rede de saúde pública que são estruturados totalmente para lidar com as questões de saúde mental. Então, os CAPS AD, que são CAPS de álcool e drogas, né? Os CAPS adultos têm porta aberta, então você pode buscar o CAPS quando você precisa de algum tipo de apoio, de amparo com relação à saúde mental. Também a unidade básica de saúde pode fazer esse encaminhamento aí direto para o serviço de atenção. E quando a gente olha para o CAPS, a gente está tendo hoje uma demanda de atendimento no CAPS que não existia, que são as crianças, né, de 0 a 3 anos, que são as crianças que a gente chama que nasceram na pandemia. Entendi. Então, essas crianças, a maior parte delas ficaram aí impossibilitadas da convivência com outras crianças, do próprio estímulo físico, de, por exemplo, sair para correr, brincar no parquinho da escola, ir para lugares onde ela pudesse se movimentar. Quando a gente fala de crianças em vulnerabilidade social, que é um público muito grande, né, da nossa, que a gente atende no SUS, são crianças que muitas vezes só iam ter acesso a uma alimentação variada com a comida da creche. Sim. E aí, por isso, essas crianças ficaram em casa com menos acesso à alimentação variada. E aí, essas crianças estão tendo vários resultados. E hoje a gente tem no CAPS atendendo essas crianças. São crianças que estão tendo atraso na fala, atraso no desenvolvimento físico, crianças que estão com alimentação seletiva, então não estão se alimentando, não conseguem se alimentar aí de alimentos diversos, crianças que estão tendo aí dificuldades emocionais. E aí, isso a gente está falando só do público infantil, que nasceu nessa época da pandemia. Quando a gente olha para o público adulto, o que a gente já tem aí de resultados, né? Um aumento gigantesco dos níveis de ansiedade e depressão, porque era o sentimento constante de ansiedade, porque eu não sei como vai ser amanhã. Sim. Eu não sei se o meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio que está internado vai morrer amanhã. Ou se ele vai voltar para casa. A questão do emprego também, né? A perda do emprego, diversas perdas que a gente teve, né? Então, o luto é um dos processos mais difíceis que a gente, enquanto ser humano, tem para lidar. E quantos lutos que a gente não teve que lidar? Não só luto, quando a gente fala de luto, não é só o luto da morte, né? Da perda física de alguém. A perda do emprego, a perda do status social, a perda da convivência. Então, a gente teve vários lutos aí que a gente está elaborando ainda nesse processo depois dessa grande crise, desses grandes momentos de isolamento. Sem contar no que a gente teve também do aumento gigantesco dos índices de violência doméstica. Nossa, né? Então, pessoas ali que tinham relações muito difíceis, mas que passavam o dia na escola, na faculdade, no trabalho, e precisaram estar ali convivendo juntas. E os níveis de agressão, de violência psicológica aumentaram muito. Então, a gente está colhendo ainda os resultados de tudo isso. Então, acho que o que vale, né, para esse momento agora? Para as pessoas que estão, de alguma forma, ouvindo a gente, fazer uma reflexão, né? E primeiro aceitar que foi difícil para todo mundo. Eu acho que a gente muitas vezes está vivendo também uma sociedade instagramável, de que a gente tem que estar feliz o tempo todo, de que a gente... Que é tudo perfeito. Que tá tudo bem. E não, às vezes não vai estar tudo bem. A gente precisa aceitar isso, precisa acolher na gente de que às vezes não vai estar tudo bem e que para eu conseguir receber cuidado ou buscar cuidado, eu preciso primeiro aceitar que eu preciso de receber cuidado. Né? Que eu preciso olhar para esses 2 anos que eu passei por sofrimentos, né? Que eu passei por privações, que eu tô vivendo lutos, e entender esse sentimento como real, porque a gente é cobrado pela sociedade para voltar a produzir, para voltar a trabalhar, para voltar a ter... E às vezes eu preciso reparar, respirar e olhar para os meus sentimentos, né? Então, acho que a principal lição que a gente tira e que eu deixaria, né, de principal dica, é que as pessoas olhem para elas, né, entendam que o que a gente passou nesses 2 anos foi muito difícil e foi difícil de formas diferentes para cada pessoa. Acolher isso que tem nelas, né? Então, às vezes foi uma perda de um trabalho, a perda de um ente querido, uma situação de violência dentro de casa e pensar o que dentro de mim precisa de cuidado. E em busca desse cuidado, né? Então, vão ter muitas pessoas que vão ter acesso à psicoterapia, que vão ter acesso a
ter tratamentos, há uma consulta psiquiátrica, há necessidade, às vezes, de alguma medicação. Vão ter pessoas que, infelizmente, a gente vive num país que precisa avançar muito no acesso à saúde mental. Tem pessoas que sofrem muito com transtornos graves e não têm acesso a um tratamento, mas que, de alguma forma, podem buscar acolhimento em outros tipos de atividades, né? Então, tem pessoas que buscam acolhimento e conseguem desenvolver ali boas relações dentro do ambiente religioso, né? Independente da sua religião, conseguem ter uma boa base ali de grupos de amigos, conseguem fazer atividades com que se sentem felizes. Tem pessoas que vão encontrar isso no esporte, vão conseguir, através do esporte, ter ali uma relação saudável. Então, a gente tem percebido que agora o grande esforço tem sido tirar as pessoas de dentro de casa, né? Então, todo mundo acostumou a ficar dentro de casa, principalmente os adolescentes. A gente está tendo grandes questões aí de saúde mental com adolescentes, porque os adolescentes acostumaram a viver essas relações virtuais e a gente entende que, como ela disse, as relações sociais saudáveis são um fator protetivo para a saúde mental. Então, agora a gente está trazendo essas pessoas de novo, tentando trazer esse adolescente para entender que essas relações sociais, né, presenciais, também são importantes, né? Então, acho que encontrar, às vezes, aquele amigo com quem você pode desabafar, com quem você pode conversar, Brincar, né? Brincar, se Sim, divertir. sim. Então, lógico que o amigo não é o psicólogo, né? A gente tem o psicólogo com uma escuta qualificada, que vai ter uma orientação qualificada, que vai guiar ali um processo de autoconhecimento, um processo de ajuda no restabelecimento da saúde mental. Então, é muito importante para as pessoas que têm acesso a esse serviço e que podem buscar também esse acesso via a saúde pública, mas a gente está falando para pessoas que às vezes não vão ter mesmo, né? Então, tentar encontrar formas de algum jeito de buscar esse auxílio em primeiro lugar e também de alimentar ali relações sociais saudáveis, que são fatores também protetivos. Sim, Algo verdade. que eu uso bastante é a parte do esporte. Eu gosto muito de academia, eu me sinto muito bem quando eu vou, tipo, sabe? Me sinto livre ali. E o esporte que eu gosto de praticar de verdade mesmo, assim, é o vôlei. Cara, como eu jogo vôlei só no dia de sábado, às vezes domingo, eu almejo muito o vôlei, porque é onde que eu posso descontar a raiva da semana, posso descontar minha ansiedade, posso, sabe? E um momento que é divertido, porque eu estou com meus amigos também. Então me ajuda a rir, a brincar, a descontar a raiva, a liberar tudo aquilo que eu acumulei durante a semana, né? Sim. Aí, como eu sou adventista também, o sábado pra mim se torna muito importante, porque é um momento que eu piso no freio, desligo meu celular e falo, não, agora é meu momento com o Senhor Jesus aqui, agora, sabe, não quero saber de nada do que aconteceu na semana. Pra mim, desliga, sabe, desconecta assim do mundo. Sim. E é um momento de posso respirar. Que legal. Então, legal. o vôlei, né, e o sábado são fatores protetivos para você, Sim, né? Então, acho que as demais. pessoas precisam identificar coisas que funcionam como fatores protetivos, né? Que dão essa sensação de felicidade, de tranquilidade, de relaxamento, né? Porque a gente tá vivendo uma rotina muito intensa de não parar, Sim. né? De nunca parar, de estar sempre tendo que produzir, que tá sempre tendo que entregar e não parar para se conectar com a gente mesmo, né? Sim. Então, acho que isso funciona, né, como um fator de prevenção mesmo a todas essas questões de saúde mental. Ter esse espaço no nosso tempo, na nossa agenda da semana, e cada pessoa vai organizar isso de uma forma, mas para conseguir ter esse tempo de fazer coisas que dão prazer, que Sim. alimentam aí o nosso sistema de prazer. Legal. Gente, eu quero pedir um suquinho para nossa produção e deixar um tempo para você comer seu salgadinho também, né? Porque Uma eu tô aqui delícia. só verdade. comendo. Eu vi a Thaís mó aqui, metendo a mãozona no negócio ali. Eu falando, nossa, cara. Gente, esse salgadinho aqui é o da Super Bom. Como o nome fala, ele é muito bom. Então ele é super bom. Recomendo, pelo menos experimente, tá bom? Esse aqui é de quê? De grão de bico? É bom mesmo, gente. É uma bom. delícia. Não sei de que é isso. Eu achei de grão de bico mesmo. Mas é muito gostoso. Um detalhe também sobre a Super Bom. Você consegue ler os ingredientes, tá? Então não tem aquele monte de nome que você não entende nada. Se você pegar pra ler, vai dar pra entender, tá bom? E Aline, eu gostaria também de saber qual que é a diferença entre ansiedade e depressão. A ansiedade leva à depressão? Quer fazer essa Então, pergunta? vamos lá, essa é uma boa pergunta. Então, ansiedade e depressão são coisas diferentes, né? Então, ansiedade patológica, um transtorno de ansiedade, a gente pode ter o transtorno de ansiedade e o transtorno depressivo. Então, a depressão é o humor deprimido, então o humor entristecido na maior parte do tempo,
e aquela coisa, né? Como a gente sabe a diferença do que é patológico e daquilo que é momentâneo. Impedindo o indivíduo de realizar as atividades dele cotidianas ou rotineiras. Então, o humor deprimido, como que a gente identifica o paciente depressivo, né? Então, que nos últimos 4 a 6 meses, ele tem perda do desejo de fazer as atividades que ele comumente costumava fazer. Então, ele jogava vôlei, ele tinha uma atividade diferente no sábado e ele perde o desejo total de fazer as coisas que ele já fazia, passa a ter apatia pelas atividades que ele já costumava fazer. Então, ele passa a maior parte do tempo com um humor triste ou deprimido, a pessoa fica mais entristecida, ou não necessariamente. Às vezes a pessoa está com depressão e ela não está fisicamente, visivelmente triste, mas ela está irritadiça. Aquela pessoa que fica irritada o tempo todo, está sempre brava, está sempre alfinetando todo mundo. Às vezes essa pessoa é extremamente irritadiça, porque a gente tem a característica de que a depressão é sempre a pessoa quietinha, tímida, triste, né, jogada no cantinho. E às vezes o humor extremamente irritadiço ou nervoso também está escondendo um transtorno depressivo. Então, uma pessoa ali muito nervosa o tempo todo, irritadiça, perda pelo desejo das coisas que comumente costumava fazer, alteração de sono. Então, alteração de sono, gente, é um indicador muito importante para qualquer transtorno de saúde mental. Então, quando a gente tem alteração de sono, a gente pode estar falando de uma depressão, a gente pode estar falando de um transtorno de ansiedade. Então, alteração de sono. Eu dormia bem e agora eu não consigo mais dormir, acordo no meio da noite, tenho dificuldade para pegar no sono ou fico sonolento durante o dia todo. Então, a gente está falando aí de um humor um pouco mais deprimido. Então, a ansiedade, ela pode aparecer sozinha, crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, e ela pode aparecer conjunta também, com outros transtornos mentais e também junto com a depressão. Hoje, o que a gente tem visto muito é o combo depressão e ansiedade. Não quer dizer que o depressivo sempre vai ser ansioso e nem que o ansioso sempre vai ser depressivo, porque os dois transtornos são transtornos diferentes. Mas a gente pode ter as duas questões juntas. Então, o transtorno ansioso está mais relacionado, né, com os sintomas físicos da ansiedade e com os pensamentos incontroláveis, a preocupação constante, os pensamentos automáticos que vêm, que a gente não controla constantemente, né? Então, essa sensação o tempo todo de estar antecipando o futuro. E a depressão está relacionada com um transtorno que eu tenho a perda do desejo, que eu tenho o humor mais deprimido ou mais irritadiço, né, que eu tenho dificuldades aí do sono, a dificuldade da alimentação, então a perda do apetite ou o aumento do apetite muito constante, né? Então, a pessoa que, por exemplo, depressiva, tende ou a emagrecer muito ou passa a comer muito para tentar lidar ali com a questão e aí pode ganhar muito peso. Então, é importante a gente olhar para esses transtornos como transtornos diferentes. Eles podem ter aí algumas questões similares, mas na depressão a gente tem aí a alteração do humor como uma marca mais forte. Então, o humor passa a ficar mais deprimido ou mais irritadiço de uma forma muito intensa. Eu acho importante a gente falar dessas características, porque a gente passa por pessoas diariamente, convive com pessoas diariamente que a gente não faz ideia, que vive uma depressão, vive uma ansiedade. Então, é importante a gente saber quais são as características que a gente pode ajudar essa pessoa de alguma maneira, oferecendo um ombro amigo, uma conversa solidária, né? Um momento ali de chamar para sair junto, para ir no shopping, para comer alguma coisa juntos. E assim ajudar essa pessoa a sair desse momento, né? Talvez do mundo que ela tá criando, né? Que às vezes nem é daquele jeito. E é interessante porque, segundo a OMS, o Brasil está no top do ranking das pessoas mais ansiosas e, quem sabe, mais depressivas também, né? Então, se você conhece algum amigo, se você percebe que ele tem uma dessas características que a Aline falou aqui pra gente, às vezes você nem precisa entrar nesse assunto com ele, né, Aline? Mas se você percebeu, detectou, conversa sobre algum assunto que é em comum entre vocês dois, até que chegue um momento que ele desabafe com você, né? Sim. E você Escute possa ser também, essa pessoa. porque a parte do diálogo tem a parte de ouvir também, não só falar. Exatamente. Eu acho muito importante a parte do ouvir, porque hoje em dia é bem comum observar, eu observo que as pessoas, elas querem falar, ficar falando, mas não param para ouvir. Eu acho que isso é um ponto muito complicado, porque às vezes chega uma pessoa importante para você, só que só quer jogar nela, falar, nossa, isso foi legal, e a pessoa só queria, sabe, que você parasse 1 minuto pra ouvir ela. Nossa, aconteceu isso comigo e tudo mais. Um momento de empatia. É. Essa é a É palavra. igual um momento de luto, né?
Ai, o que eu vou falar pra aquela pessoa que acabou de perder um ente tão querido? Às vezes ela só quer um abraço. Não quer mais Verdade. nada além disso, né? Verdade, Não quer que verdade. você fale nada, porque você nunca vai conseguir ter palavras suficientes pra confortar ela naquele momento. Não tem o que mude, né? Quando a pessoa perde um ente muito querido. Exatamente. Às vezes a gente não consegue resolver com um conselho, né? Então a gente vê muita gente que tá tentando ajudar, às vezes, um amigo que é ansioso, depressivo, e tá dizendo pra essa pessoa, ai, não fica triste. Ai, por que você tá assim? Você não precisa ficar desse Você é jeito. tão Olha, você é tão bonita. bonito. Olha, você tem É. emprego, você tem... Então, a gente emite muito mais uma fala de julgamento, né? De, não faz isso. Isso causa mais ansiedade. Isso. Então, isso, às vezes, vai piorar a condição emocional da pessoa do que Sim. ajudar. Então, acho que isso que o Paulo falou, às vezes a pessoa precisa só de uma escuta. Então, ela precisa de ser ouvida, de ser acolhida. Às vezes é um abraço, né? Então, quando a gente está falando de transtornos estabelecidos, então no transtorno de ansiedade, no transtorno depressivo, só a escuta do amigo, só o abraço muito provavelmente não vai solucionar toda a questão. A gente vai precisar de uma busca de um auxílio profissional. Então a gente vai precisar de uma avaliação psiquiátrica para entender que transtorno é esse, a gente vai precisar de um acompanhamento psicoterapêutico. Mas a gente também, enquanto rede de apoio, pode ajudar essa pessoa a buscar. Então, às vezes, a pessoa está tão depressiva que ela não vai conseguir, por exemplo, nem marcar uma consulta. Né? Então, às vezes, esse amigo pode ser a pessoa que vai marcar uma consulta. A pessoa depressiva, ela perde o desejo por fazer as coisas ao redor dela, então ela não consegue limpar a casa, não consegue lavar roupa, às vezes. Vai ficando ali, e aqui as coisas vão se amontoando cada vez mais, e para ela vai ficando mais difícil ainda. Sim. Então, às vezes, é ir lá na casa do amigo, ajudar ele a limpar a casa, sabe? Verdade. Ajudar ele a fazer alguma coisa que ele não tá conseguindo fazer e aceitar que naquele momento ele tá daquela forma, né? E eu acho que a gente também abrir um pouco mais a importância da psicoterapia, entendendo que a psicoterapia hoje ela pode ser acessível. Então, a gente tem uma dificuldade hoje, né, de conseguir atender toda a população que precisa de psicoterapia via Sistema Único de Saúde. É uma coisa que a gente ainda vai ter que enfrentar, porque no Sistema Único a gente tem outros formatos também de atendimento, então os atendimentos grupais, outras estratégias de atendimento. Mas hoje as pessoas, eu vejo que muita gente fala assim, não vou procurar um psicólogo porque psicólogo é muito caro. Né? E eu sempre falo que a psicoterapia é um investimento. Sim. Então, muitas vezes, a psicoterapia vai ser a pizza do fim de semana. Então, hoje a gente vai sair para comer um lanche com os amigos, a gente não gasta menos de R$60. E hoje a gente tem vários coletivos de psicologia no Instagram, a gente tem sites, a Psicologia Viva, então, vários outros sites que a gente tem... oferecendo psicoterapia de valor social, que a gente chama, né, que a gente vai conseguir ter sessões a partir aí de R$30 a R$60. Então, a gente pensar também que não é porque o profissional tem uma agenda que ele deixa reservado ali alguns horários para atendimento social, que o atendimento social é ruim. Se eu pago menos na terapia, quer dizer que vai ser um terapeuta ruim. Não, porque hoje eu conheço excelentes profissionais que, por exemplo, têm uma cartela grande de pacientes, e eles, entendendo essa situação das pessoas, pensam, não, eu vou deixar uma quantidade de horários para atender com um valor mais barato, para que eu consiga alcançar pessoas. E eu sempre dou algumas dicas também, né? Pra gente aí até pensar um pouco, né, em tirar alguns preconceitos sobre a psicoterapia. Que muita gente vai na primeira sessão com um terapeuta e não se sente à vontade, não gosta muito, se sente desconfortável. E aí pensa assim, eu não vou trocar de terapeuta, vou ficar com esse terapeuta, porque, né, se eu não me sentir bem, o problema sou eu, né? Porque lógico que o problema não vai ser o terapeuta. E a gente brinca que dentro do processo terapêutico, uma das coisas mais importantes é aquilo que a gente chama de aliança terapêutica. Então, é você se sentir à vontade com o terapeuta. E às vezes, por exemplo, eu tô conhecendo, digamos, vocês dois hoje. Muito provavelmente, se a gente continuar aqui conversando, eu vou me dar melhor com algum de vocês dois. Sim. E não tem problema, isso é humano. Então, eu sempre brinco. Toda vez que alguém me pede indicação de um terapeuta clínico, eu sempre indico 3 profissionais. Eu falo, olha, marca a primeira consulta com os 3. E passa na primeira consulta e vê com quem você vai se sentir melhor, com quem você vai se sentir mais à vontade para falar. Porque não tem problema, você passar com um terapeuta e você não se sentir muito à vontade, passa com outro. Porque cada terapeuta, além de ter uma abordagem diferente, né, falando aí de abordagens clínicas, você vai se identificar mais com uma pessoa e não com outra, isso é natural, né? E não tenha medo de falar sobre preços. Então, muita gente fala, eu não vou fazer terapia, porque terapia é super caro, porque eu nunca vou ter condições de pagar. Mas nunca perguntou. Então, às vezes, não é esse bicho de 7 cabeças que você está imaginando. E os terapeutas têm o costume também de alinhar o preço com o paciente. Então, tem terapeutas
Né? Porque tem muita gente que pensa também, nossa, mas o que vale R$60 uma sessão só pra pessoa ficar lá me ouvindo e não percebe, né? Cada paciente que a gente atende em clínica, então 1 hora de atendimento de um paciente vai me custar pelo menos mais 2 ou 3 horas de estudo sobre o caso desse paciente. Então, às vezes, eu vou pagar a supervisão de um profissional mais experiente pra falar sobre o caso daquele paciente. Eu vou precisar estudar, vou precisar fazer uma especialização relacionada àquele paciente. Então, tem todo um trabalho que precisa ser feito pelo psicólogo para conseguir estudar o caso específico, para conseguir... Pensa que é uma pessoa que está ali, que vai gastar 3 horas da vida dela só para ficar pensando em como te ajudar. Né? Então, acho que a gente também popularizar a psicoterapia, entender que é acessível, que pode ser acessível para a população, é uma coisa importante quando a gente fala de prevenção, né? Das pessoas tirarem esse preconceito de, psicólogo nunca vou fazer porque é muito caro, ou então, psicoterapia é coisa de louco, ou só vou fazer psicoterapia se eu estiver doido, né? Então, que a psicoterapia é um processo muito importante, que pode ajudar você não só no autoconhecimento, mas ganhar ferramentas de como lidar com as questões do dia a dia, que estão passando aí o tempo todo pela gente, né? A gente vive num mundo que tá cheio de sofrimento, que tá cheio de dificuldades. Então, na psicoterapia, a gente ganha ferramentas também para não só se conhecer, mas aprender a lidar com essas situações de uma forma mais fácil, sem sofrer tanto. Com esse gancho, eu quero falar para você que se você tem vontade de ser esse profissional, de estudar psicologia, de se aprofundar nesse tema, aqui no UNASP você encontra esse curso de psicologia. A Aline é uma ex-aluna daqui do campus, mas a psicologia tem também, não só em São Paulo, como em HT, Hortolândia e também Engenheiro Coelho. Então, se você é próximo aí do interior, ou se você é aqui da capital, acho que vale a pena você acessar o QR Code que está aqui na tela e conhecer mais esse curso e se aprofundar mais, né? Porque tem gente que quer ajudar o outro, né? A psicologia é uma profissão humanizada totalmente, né? Que tem esse propósito de ajudar o próximo. Sim, com certeza. E eu sou filha da casa, né? Eu sou suspeita para falar, mas o curso de psicologia aqui no NASF é um curso excelente. E eu acho que o curso de psicologia, ele é muito bom porque ele não ajuda só a formar o profissional para ajudar o outro, mas eu acho que a pessoa que se forma em psicologia ganha conhecimento para a vida pessoal, né? Então, eu me considero uma Aline antes da psicologia e outra Aline depois da psicologia. Então, é um curso excelente. E, assim, a gente está precisando cada vez mais de psicólogos em diversas áreas, né? A gente tem a profissão crescendo muito ainda no Brasil. Se a gente for pensar na psicologia enquanto profissão no Brasil, é uma profissão recente, né? 60 anos aí. Se a gente for ver outras profissões, e tá entrando cada vez em mais áreas, né? Como a gente falou no começo. Então, tem espaço para todo mundo na psicologia. E tem a parte da aceitação também, né? Porque, cara, não faz muito tempo que foi começar a ser aceita a psicologia como um tratamento e tudo mais, porque antes o pessoal achava que era só pra doido. Falava, não, tá doido, tem que ir, vai pro psicólogo, psiquiatra lá, vai tomar seus remédios, sabe? Um preconceito muito forte, muito grande. Uma ótima pergunta que veio na minha mente agora. Não. Calma aí, eu só quero terminar o merchanzinho aqui, tá se bom. você tá ouvindo a gente pelo Spotify, você também pode conhecer o curso de psicologia pelo link sp.nasp.br/know-how27. Acho que vale muito a pena essa pesquisa. Tá na descrição, viu, gente? Tanto esse do Spotify, quanto as outras plataformas também, e sobre o curso de psicologia. E da Superbom também. A pergunta... Ixi, eu acho que eu esqueci a pergunta, calma. Ai, desculpa. Ai. Saboteio. Interrompeu o processo criativo dele. É verdade, é verdade. Sorry. Ai, gente. A gente tava falando sobre o que antes? Calma. Você falou... A gente tava falando sobre a importância da psicologia. Isso, sobre o crescimento da psicologia, né? E o preconceito também, das pessoas antigamente acharem que... Tá, voltou a pergunta. Como que a gente pode lidar com pais ou com pessoas próximas que têm esse preconceito? Por exemplo, eu preciso de um psicólogo ou um psiquiatra, mas eu ainda não tenho a parte financeira e preciso conversar com o meu responsável. Só que ele fala que isso é coisa pra doido. Como que eu posso conversar com ele? Como que eu posso abordar ele para ele entender que é algo necessário para mim? Ótima pergunta. Então, vamos lá. Vamos do começo, então. Você falou sobre duas coisas, né? Sobre psiquiatria e psicologia. Então, a gente diferenciar as duas coisas. Então, psiquiatria é uma especialidade da medicina. Então, médico psiquiatra é aquele médico que vai avaliar a condição de saúde mental do indivíduo e ele é quem é capaz de nomear quando isso é uma doença ou não, né? Então, quem faz diagnóstico
de saúde mental, psiquiátrico, é o médico psiquiatra. E só quem pode dar medicação psiquiátrica é o médico. Então, o psicólogo não medica. Entendi. Né? Psicólogo também ele faz uma hipótese diagnóstica, mas quem consegue lá, né? Enfim, dar o diagnóstico final é o médico psiquiatra. Os dois trabalham juntos, então as duas profissões são parceiras. Então, às vezes eu tenho um paciente que vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico e um paciente que o médico psiquiatra avalia que vai precisar do acompanhamento psicológico. Então, as duas profissões estão ali juntas para ajudar o paciente no transtorno. O psicólogo vai trabalhar com psicoterapia clínica. O que é a psicoterapia clínica? É acompanhamento psicológico que pode ser semanal, pode ser, né, mais de uma vez a semana, enfim, mas que vai usar as técnicas da psicologia, vai usar os estudos da psicologia para ajudar o indivíduo no processo de autoconhecimento, no processo de desenvolver ferramentas e avaliações para lidar com as situações aí do dia a dia e com as situações de adoecimento. Então, acho que hoje o que a gente precisa fazer, principalmente respondendo a sua pergunta, né, para lidar com as pessoas que têm preconceito quanto a isso ou não acham necessário, é informação. Né? Então, entender que do mesmo jeito que eu tenho a hipertensão, que eu tenho diabetes e eu preciso passar com o médico para lidar com essas questões, o adoecimento mental também precisa desse acompanhamento e tem tratamento. Então, acho que a gente tentar esse método da educação, então, de explicar. E se você, por exemplo, está precisando explicar e tem essa dificuldade de conversar com a sua família, a família não consegue entender, tenta chamar alguém de fora para tentar fazer essa ponte, né? Então, tenta marcar uma consulta e chamar os pais para ir junto. Tentar dar esse olhar um pouco maior. E eu acho que o diálogo faz muita diferença, né? Então, eu acho que um pai que ama o filho, né? E a gente fala de pais que às vezes não têm conhecimento, mas amam seus filhos. E se esse filho fala, olha, eu preciso disso, eu sinto que é importante, eu acho que o diálogo faz muita diferença. Com então, certeza. Acho que a comunicação aí com a família e a educação em saúde, né? Eu acho que a gente ainda a gente quebrou muito preconceito quanto às questões de saúde mental, mas a gente ainda está nesse processo. Se a gente fala, por exemplo, a gente está no Setembro Amarelo, se a gente fala da política de prevenção ao suicídio, essa política foi construída em 2015. É muito recente. Muito recente. Uhum. A gente tem 7 anos de um problema que é muito mais antigo do que 7 anos. Com certeza. Mas a gente tem uma política para isso construída em 2015. Então, eu acho que a gente vai vencendo o preconceito com a educação. Né? Acho que não é de uma hora para outra, a gente vai construindo isso dia a dia, mas eu acho que a educação, a informação, ela vai ajudando a gente a quebrar o preconceito. E combater esse estigma é salvar vidas também, Sim, né? com certeza. E esse é o propósito do que a gente está conversando aqui, desse programa. Eu queria também te perguntar como eu sei que a pessoa que está passando por uma depressão nesse momento, ela está sem propósito talvez na vida, né? Como resgatar o propósito de viver? Olha, quando a gente está falando de um transtorno, né? A gente está falando de uma disfunção que é uma disfunção mental e também é uma disfunção biológica, né? Então, a gente entende hoje, os estudos da neurociência mostram que quando a gente tem um transtorno instalado, depressão, ansiedade, isso tem alterações no cérebro. Isso altera a forma como o nosso cérebro funciona, inclusive. Então, às vezes a gente fala, pessoa depressiva, vamos lá, vamos animar ela para sair. E, às vezes, ela não está conseguindo, biologicamente falando, porque o corpo está alterado, as informações do corpo estão alteradas, então a gente está falando não só de uma pessoa que precisa fazer um resgate mental, mas às vezes de um resgate físico também, né? Por isso que a gente precisa, às vezes, das medicações. Né? Então, às vezes, só a psicoterapia sozinha não vai resolver, porque eu preciso de um aporte medicamentoso para ajudar essas alterações que aconteceram por conta do adoecimento mental. A gente não está falando só de um adoecimento psicológico, né? Da mente, dos pensamentos. A gente também está falando de um adoecimento, às vezes, físico, da produção de diversas substâncias no cérebro. Então, quando a gente fala de propósito, eu acho interessante pensar de que sim, eu vou precisar fazer um resgate mental, então tentar entender aquilo que é importante para aquela pessoa, mas que às vezes não é só, né? Não é só falta de propósito, não é só que a pessoa não está conseguindo fazer porque ela não está com foco, né? Porque aí a gente entra naquilo de talvez culpabilizar o indivíduo pelo próprio adoecimento, sim, né? Sim. Então você tá assim porque você tá precisando fazer uma coisa diferente, porque você não tá sem foco, porque, né? Como se fosse simplesmente ele levantar da cama e falar, pronto, a partir de agora não tem mais depressão, e, né? Como se fosse curar sozinho. Então, acho que a gente entender que o adoecimento vai além disso, né? De só a pessoa não ter propósito, mas que se envolver, se engajar em alguma coisa, a gente entende que é um fator protetivo para a saúde mental. Então, a gente percebe que jovens mais engajados
por exemplo, lá onde eu trabalho, eu trabalho no Instituto de Responsabilidade Social. E a gente percebe o quanto que o engajamento com voluntariado resgata esses propósitos e é um fator protetivo. Então, às vezes, a gente tem pessoas lá, pessoas mais velhas, né, ou pessoas já aposentadas, que são voluntários na horta, para cuidar das hortas das unidades de saúde. Ou que são voluntários para ir... Né, lá a gente tem um ponto de entrega do programa Viva Leite, para entregar o leite para as pessoas. Que legal. E eles contam o quanto participar dessas atividades resgata para eles o propósito de vida, de ajudar o outro e de fazer pelo outro. E faz com que eles tenham contato com histórias diferentes, pessoas diferentes. E talvez perceber que o que está acontecendo com você é ruim, é triste, mas que talvez você tenha ainda mais condições de lidar do que outras pessoas. Então, eu acredito muito que quando a gente fala de propósito, envolver as pessoas em atividades com o próximo faz muita diferença para ajudar a saúde mental. Então, acho que quando a gente se envolve com o outro, isso resgata na gente esse propósito de conseguir sair do olhar só pra gente, sabe? Quando a gente tá falando da ansiedade, da depressão, a gente tá falando de pessoas que estão com um olhar diferente, que estão olhando, às vezes, não conseguem olhar ao redor, não conseguem... Olha só pra si mesmo, né? Isso, e não é um olhar só pra si no sentido de egoísmo, é que elas não conseguem, sabe? Elas estão desanimadas, elas estão preocupadas demais. E quando a gente olha pro outro, quando a gente consegue ajudar o outro, é como se a gente recebesse mais ajuda. Então, eu acho que o propósito, nesse sentido, pode servir como um fator protetivo, de se envolver com atividades, principalmente atividades que ajudam o outro, ajudam você a olhar além. Sim. E a conseguir resgatar aquilo que é realmente importante. E como quem está assistindo a gente consegue participar desse projeto que você estava contando? Olha, então, lá no meu trabalho, a gente tem o Instituto de Responsabilidade Social, né, que desenvolve várias ações de voluntariado. Então, dei 2 exemplos, mas a gente tem diversas ações, inclusive algumas que acontecem aqui na Zona Sul, próximo ao NASP. Então, você pode procurar no Instagram Instituto Proença. Instituto Proença Sejan. E lá você vai encontrar diversas opções de voluntariado para você se engajar. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, o Sejan Conecta, que oferta cursos de formação profissional para jovens das comunidades, das favelas, da periferia. Então, por exemplo, se você tem alguma coisa, você sabe fazer crochê, você sabe fazer site, você sabe programar, ou você sabe, por exemplo, mexer com o Instagram, você quer usar essa sua habilidade para dar um curso para jovens que estão em situação de vulnerabilidade, você pode ser voluntário dando um curso para esses jovens, né? Então, por exemplo, a gente tem grupos de crianças que a gente sabe que na pandemia passaram 2 anos fora da escola, a gente está tendo um atraso escolar muito grande, então, eu não sou pedagogo, mas eu sou de qualquer outra área e eu quero dar reforço escolar para essas crianças da comunidade. Então, você pode ser nosso voluntário fazendo isso. Então, a gente desenvolve diversas ações de voluntariado nas comunidades onde o Sejan atua, pelo Instituto Proença. Então, acho que voluntariado é uma coisa que transforma, sabe? Sim. E eu tive a oportunidade... O voluntariado me picou quando eu estava aqui no NASP ainda. Não sei se ainda tem, mas na minha época tinha o núcleo de voluntariado. Sim, ainda tem. E eu tive a experiência de ir para o Uruguai, com uma experiência de voluntariado. Nossa, e depois legal. disso, a minha visão de mundo mudou, sabe? Sim. Quando eu tive contato com outras realidades. E eu também... Vou contar aqui a curiosidade, né? Eu passei 1 ano no Amazonas, no Projeto Luzeiro, da ADRA. E aí, morei no barco com mais outros 7 amigos, 7 colegas profissionais de saúde, de educação, enfim. E a gente fazia atendimentos para as populações ribeirinhas. E desde que eu fui para o Amazonas, mais ainda a minha realidade de mundo mudou, sabe? A gente passa a enxergar aquilo que está além da gente, porque às vezes a gente olha tanto para os nossos problemas, para as coisas que a gente está vivendo, para as dificuldades que a gente está enfrentando, e a gente se sente fraco e impotente, sabe? E quando você olha para o outro, quando você ajuda o outro, você começa a desenvolver habilidades e pensar que às vezes o pouco que você tem faz muita diferença para o outro. Sim. Então, acho que nesse sentido, o trabalho voluntário é um fator protetivo, porque ele desenvolve habilidades, ele te faz se sentir útil. Então, acho que as pessoas que passam por situações, né, de ansiedade e depressão perdem esse senso de utilidade, esse senso de valor próprio, de autoestima. Então, quando você ajuda o outro e você vê o olhar ali da criança, de gratidão, com uma coisa simples que você está fazendo, né, isso te faz se sentir melhor. Então, acho isso super importante. E o NASP, ele tem essa veia missionária, né? Eu também tive essa oportunidade pelo NASP de Engenheiro Coelho, de participar de uma missão no Peru. A gente passou ali 20 dias ajudando as outras pessoas e tendo esse momento de empatia, de ajuda ao próximo. E realmente eu voltei de lá. Eu fui para lá em 2018, mas eu morro de saudade daqueles momentos que a gente passou ali. É realmente muito legal. E não é só para alunos, né? Porque
Por exemplo, meu sogro e minha sogra também já foram em missão para a Albânia pelo NASP. Então, para quem não é do NASP, pode participar das missões também. Isso é muito legal. E eu também queria falar do CVV, né? Sim. Porque é muito importante. Se você está passando por um momento difícil de ansiedade, depressão, não tem com quem conversar ou não sente confiança em alguém para conversar, se sente julgado e não quer compartilhar seus sentimentos, você pode ligar no CVV. É 188, o telefone de lá é 24 horas. É o Centro de Valorização da Vida. Você vai poder conversar, desabafar, sem julgamentos, né, Aline? Sim. Sem preconceitos. E vai ter alguém ali para te ouvir, né? Com certeza. Eu acho que o trabalho do CVV é um trabalho pioneiro, um trabalho muito antigo no Brasil, né? Ele está sendo mais conhecido agora, mas o CVV foi criado em 67, então super antigo. Uhum. Então, quando você liga para o CVV para esclarecer, né? Não é uma psicoterapia, né? Então, não é um terapeuta ou psicólogo que está lá do outro lado, não é um processo de terapia, mas são pessoas altamente preparadas que recebem um treinamento. Já fui voluntária do CVV. Então, o treinamento é excelente, até para você também que quer se envolver com voluntariado, recebe todo um treinamento, essas pessoas têm todo um preparo, são acompanhadas por uma equipe de profissionais, né, da área da saúde, que capacitam para fazer essa escuta de acolhimento. Então, quando você liga no CVV, você recebe uma escuta de acolhimento, e às vezes até, né, o Paulo perguntou um pouco antes, né, às vezes o que fazer nessa crise de ansiedade se eu tô sozinho? Liga pro CVV, vai ter uma pessoa lá pronta, tecnicamente pronta para te orientar como passar por esse momento de crise, para te orientar para um serviço, para dar continuidade no seu acompanhamento. Então, o CVV é excelente, assim, ou até o pessoal brincar, mas eu ligo pro CVV se eu estiver desesperado. Não, liga também um dia, liga pra você conhecer, liga pra você perguntar como é, né? Sim. Então, pode ligar, 188, CVV é um recurso excelente, de qualquer telefone, do seu celular, do telefone da sua casa, não paga ligação. Então, liga pro CVV e vai, com certeza, encontrar do outro lado uma escuta ali de acolhimento. Sim, com certeza. Esse tema que a gente conversou aqui é muito necessário, importante, não só no Setembro Amarelo. Sim, verdade. Todos os dias é importante a gente lembrar sobre valorizar a vida e sobre ser, talvez se você não está passando por isso tudo, mas você pode ajudar alguém a passar, né, a superar toda essa situação. Então, eu quero agradecer a Aline por ter aceitado o convite. Eu quase não deixei você comer, né? Porque você ficou falando, eu só fiquei perguntando nós dois, não deixou quase você degustar. Legal. Mas você gostou do salgadinho da Superbom? Já Adorei, tinha comido? Uma delícia, nunca tinha experimentado. Gostei, me falaram que é saudável, melhor que os salgadinhos que a gente come por aí. Então eu gostei bastante, gente, uma delícia, o sabor é bom mesmo. Se você Não é só merchan. Você pode comprar os salgadinhos da Superbom pelo site lojasuperbom.com.br ou conhecer também a Superbom pelo Instagram no @superbombr. E se você é do NASP, tem ali tem no NASP Store. No NASP, isso aí, no NASP Store. Tem ali, gente. Na lojinha. É o NASP SP, tá bom? Eu não sei se nos outros campos tem, mas eu também não no sei. SP tem. Sim, mas dá pra comprar online também, Dá. né? Acho que agora é super bom, dá pra comprar quem online. aí, agora a gente tá vivendo uma onda vegana, a galera super ficando mais consciente, então os produtos da Superbom são veganos, acho que é uma dica super legal pra galera. Eles voltaram agora com um suco de uva branca, muito bom. Que é muito bom, né? Nossa, tudo da Superbom é muito bom. Já tá no nome, né? Aqui a gente tem uma tradição de sempre no final do programa perguntar pro nosso convidado uma frase que ele leva pra vida. Pra deixar aqui pros nossos ouvintes e também pra nós dois. A frase, ela vira um lambe-lambe e também um wallpaper pra você pôr no WhatsApp, usar como proteção de tela. E eu quero saber qual que é a sua frase. O que você deixa aqui pra gente? Nossa, vocês me pegaram super desprevenida, gente. Eu não sou a pessoa boa das frases de efeito. Não, mas todo Minha mundo memória tem também não é alguma super coisa boa. aqui. Mas vamos lá. É porque eu gosto de uns teóricos que as frases são um pouquinho difíceis, assim. Tô tentando pensar numa mais simples. Qual que é o lema da sua vida? Isso. Uma frase que eu levo, que veio do meu pai... E que veio do meu avô, que é: o saber não ocupa espaço. Então, assim, meu pai, ele sempre fala isso comigo. E eu tô querendo passar isso pras pessoas também, pra que elas entendam que, mesmo que ela se formou, não quer dizer que você tem que parar naquilo, sabe? Naquela informação que veio pra você. Procure aprender, é sempre bom. Leva isso pra mim.
Ótima sua frase, ótima. Acho que a gente pode terminar com a fase final. Brincadeira. Mas, bom, pensando aqui em tudo isso que a gente está falando sobre saúde mental, né? E aquilo que eu tenho sempre como lema de profissão para mim e para minha vida, enfim, para as pessoas, eu acho que eu penso sempre que na importância do amor. Eu acho que a gente está vivendo uma sociedade que tá deixando um pouco de amar o outro, sabe? Eu amo quem tá perto de mim, eu amo quem faz bem pra mim, e a gente vai tá economizando amor. Então, eu penso um pouquinho que não economize amor, o amor é de graça, não economize amor. Nossa, legal. Sabe? Então, acho que eu tento ter esse olhar de vida para as pessoas, sabe? De não economize amor. E quando eu falo de não economize amor, não economize de escutar, não economiza o ouvido, sabe? Dar amor é de graça, não vai tirar de você. A gente fica com aquela sensação de quando eu dou, vai faltar pra mim, sabe? E então, a gente não precisa economizar o amor é de graça, então não vamos economizar. Pra amar as pessoas que estão ao nosso redor. Adorei. Top. E o Know-How fica por aqui. Então, vocês já sabem. Informação, conteúdo é informação e tudo educa. O Know-How também é um meio de educação. E se você gostou desse tema, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com seus amigos. Também se inscreve aqui no canal e comenta aqui o que você acha sobre esse tema, quais são suas opiniões, se você quiser compartilhar alguma coisa que você já viveu, se você concorda ou discorda com alguns temas que a gente conversou aqui também. Uma opção também, coloca sugestões de temas pra gente conversar, que é algo muito importante também pro nosso crescimento e pro de vocês também. Isso aí. Aline, obrigada. Muito obrigada, gente. Aline. Um abraço pra todo mundo e cuidem da saúde mental pra gente ser mais feliz. Isso aí. E o Know-How fica por aqui. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.